É impressionante o quanto é comum ver pessoas na internet falando mal do Switch Lite, quando na verdade ele tem muitos méritos da Nintendo e ótimos acertos para um portátil com uma biblioteca tão grande de jogos. Aqui vou pegar argumentos comuns que encontro por aí e vou lhe esclarecer com informações palpáveis. Então, vem comigo. Muitos alegam que o Switch Lite perdeu a maior característica dele, que o torna um Switch, que é ele ser um videogame híbrido, que pode ser portátil, mas ao ser encaixado na dock, se torna um videogame de mesa, e realmente, ele deixa de ser um Switch por definição da palavra, mas isso não é a primeira vez que a Nintendo faz isso. Lembram do 3DS? Outro portátil que vendeu muito na história da Nintendo? Então, ele teve a sua versão 2DS, onde perdia sua maior qualidade, que era o efeito 3D sem necessidade de usar óculos, um efeito que no início da vida do 3DS todos usavam pela inovação, mas com o decorrer da vida útil do videogame foi perdendo seu encanto e poucos usavam o efeito 3D, pois ficava cansativo jogar por longas horas com o efeito, mesmo ele tendo sido melhorado no New 3DS, que melhorava o ângulo de visão que era limitado no 3DS original. E sabe o que aconteceu com o 2DS? Vendeu muito, pois a biblioteca do 3DS era enorme e variada. E aqui te dei um exemplo de corte de recurso, mas na época do Game Boy, que era bicolor, veio o Game Boy Color, que adicionou recurso. Mas sabe o que fez vender muito o Game Boy? A sua biblioteca de jogos, que eram incríveis para a época. A mesma coisa acontece com o Switch Lite. Ele ainda tem à sua disposição a biblioteca incrível do Nintendo Switch. Isso faz muita diferença, pois os recursos que foram cortados do Switch Lite em comparação com o Switch normal não fazem tanta diferença na vida dos jogadores que não usam videogame na televisão. Então foi feito um corte de recursos que não incomoda quem economiza na versão Lite. Muitos jogadores de Switch, mesmo com o tradicional, mencionam que utilizam seus videogames em modo portátil em maior parte do tempo, pois possuem um ritmo de vida que raramente estão na frente da televisão, mas sim em locais oportunos para jogar, como no intervalo do trabalho, na espera de uma fila ou outros locais. E sim, o Switch Lite continua um Switch com toda a sua biblioteca. Muitos evitam o Switch Lite por conta dos problemas de drift do Nintendo Switch e ficam preocupados com o fato da versão Lite não ter como destacar os Joy-Cons e substituir quando der o drift. E realmente não tem como destacar, mas quero te dizer que para fazer o reparo do analógico com o problema não sai caro. Já expliquei em outros vídeos aqui do canal e sai muito mais barato que comprar um Joy-Con novo, que atualmente um par deles passa dos R$ 400 no Brasil. Já o analógico, dependendo da época que esteja vendo esse vídeo, você não gasta nem R$ 50 comprando a peça com as chaves. Então, se o problema acontecer no seu Switch Lite, faça o reparo, vale a pena. Aproveitando, o Switch Lite aceita a conexão de outros controles e Joy-Cons, assim como o Switch tradicional aceita, pois ele mantém as configurações e compatibilidade do Switch tradicional. Então, se você apoiar o seu Switch Lite numa base e ligar um Joy-Con, vai poder jogar como se estivesse no Switch tradicional, que é colocado numa mesa, e destaca os Joy-Cons para jogar com comodidade, até mesmo com outra pessoa ao lado, pois a diferença da tela do Switch tradicional para o Switch Lite é muito pequena. Nos comparativos de bateria que achamos na internet, mostram que a nova versão do Switch Lite tradicional é melhor que a bateria do Switch Lite. E isso é verdade. Mas você tem certeza que 30 minutos extras de bateria valem R$ 1.000 de diferença para você? E por 30 minutos de diferença, você terá 122 gramas extras sendo seguradas na mão, pois o Switch tradicional é 1/3 mais pesado que a versão Lite. E acredite, isso depois de horas segurando faz diferença sim. Então pense bem por um pouco de bateria, algo que você compensa com seu carregador nas horas que o Switch avisar que a bateria está chegando no fim, ou até mesmo com um power bank. Você tem um videogame mais leve, mais barato e com a sua biblioteca de jogos à mão. Existem muitos outros motivos que levam a turma da internet a querer falar mal do Switch Lite. Alguns falam dos preços dos jogos, que também já falei aqui no canal. Outros falam da possível fragilidade, sendo que a maioria não passa de argumentos sem fundamento algum, ouvindo de pessoas que não jogam por muitas horas seguidas.
Pois falar que o Switch tradicional é melhor que o Lite faz até sentido para quem joga 15 minutos ou vive em casa. Mas para quem pega para jogar 1 hora, 2 e tem um ritmo de vida corrido, o Switch Lite faz mais sentido, ao meu ver. Mas coloca aqui nos comentários a sua opinião e se faltou algum argumento que utilizam para menosprezar o Switch Lite, coloca aqui. Quem sabe eu volte com um vídeo parte 2 desse assunto, não é? Obrigado por seu tempo aqui comigo. Vou deixar mais 2 vídeos para você. Abração e até mais!